Vamos para o nosso estudo do livro Agenda Cristã. O texto é o número 9, Nas Conversações. Mais uma vez, como nós temos visto no decorrer dos nossos estudos, muitas das mensagens que chegam para nós aqui de André Luiz nesse livro. André Luiz é o autor espiritual, psicografia do nosso querido Chico. Grande parte das mensagens que nós já vimos até agora, ou praticamente todas as mensagens que nós vimos até agora, tratam da nossa relação com o mundo. Não é algo que diz necessariamente sobre as nossas transformações íntimas, porque fala que tudo aquilo que nós sentimos ao receber a interação, ao receber a participação de alguém nessa relação que nós temos, ou enviarmos, emitirmos algum tipo de ação, ideia em direção ao outro, nós sempre teremos ali algum tipo de reação. Então, nessa em especial, ele fala de tudo aquilo que diz respeito às conversações. Conversarmos com as pessoas é algo não apenas natural, mas é algo necessário para nós, a nossa própria natureza gregária, de sermos indivíduos que dependem da vida coletiva. Precisamos saber conversar, que é principal. Essa semana, por acaso, eu vivenciei uma experiência que, compartilhando uma dessas mensagens do Facebook, que falava sobre a administração pública aqui de São Paulo, me deparei com uma resposta com alguém que provavelmente tinha uma ideia oposta, opositora, dentro do sentido político, embora não tivesse nenhuma intenção de provocar nenhum tipo de polêmica política. Mas a pessoa foi extremamente agressiva com a resposta, e aquilo me deixou um pouco chocado, porque pelo fato de eu não gostar de criar polêmicas, não gostar de me envolver com questões que digam respeito a paixões pessoais, principalmente desse campo político, que é um campo tão sensível nos tempos de hoje. Aí isso me deixou assim 1, 2 dias pensando naquilo. Cheguei até a comentar com vocês essa semana sobre aquelas situações do duelo mental que a gente fica travando. A pessoa respondeu, dei uma resposta educada, ela retrucou de novo, eu fui lá e bloqueei, para evitar que tivesse qualquer tipo de continuidade, porque felizmente os nossos recursos pessoais, os nossos recursos nesses programas, com um simples clique de botão você se distancia do problema, Então eu vi que não tinha mais nada, e acabei bloqueando aquela pessoa, para não continuar, para impedir também qualquer tipo de... uma pessoa que eu nem conheço também, diga-se de passagem. E aí, lendo esse texto de hoje, nas conversações, se eu tivesse lido isso aqui antes, eu teria tido uma compreensão maior da ação daquela pessoa. Não que eu não tivesse tido, mas talvez tivesse me fortalecido para evitar que houvesse essa pequena instabilidade, nada grave, nada preocupante, mas você fica o dia remoendo aquilo na sua mente, Poxa, por que aquilo? Porque eu devia ter falado aquilo. Aí o orgulho acabou também, se devia ter falado aquilo para poder constranger, para poder humilhar, e ao mesmo tempo falo, não, ainda bem que eu não fiz isso. Então ficou aquela turbulência mental a partir daquele evento, coisa que durou um dia e meio, para diga-se de passagem. Depois, no final do dia, eu nem me lembrava mais. Hoje também eu nem me lembrava mais, eu fui lembrar agora porque a primeira mensagem desse texto para nós, ele acabou me levando a essa reflexão. Então, no modo como nós conversamos com as pessoas, nós precisamos saber falar e nós precisamos saber ouvir. Saber falar significa que nós temos, claro, todas as condições de transmitirmos as nossas ideias, mas nós temos que ter muito cuidado na forma como isso vai chegar nas pessoas, principalmente porque nós não conhecemos aquilo que se passa na mente das pessoas. Nós não sabemos o que elas estão vivendo, quais são ali as suas tendências, quais são ali as suas sensibilidades, quais são as suas dificuldades para lidar com aquele tema. Então não basta a gente dizer
aquilo que pensa. É importante a gente se preocupar com aquilo que, a forma que o outro vai receber. De um modo geral, nós percebemos que as pessoas não têm essa preocupação. Cada um fala o que pensa, a hora que quer, do jeito que quer, sobre qualquer tema, principalmente nesses espaços, nesses ambientes virtuais que nós encontramos hoje, onde a interação é o ponto principal. Mas nós percebemos claramente que as pessoas não têm muita preocupação na forma como aquilo vai chegar nas pessoas. É um direito meu, eu falo o que eu penso, quem não quiser se afasta e pronto. Essa é a ideia geral que nós temos hoje. E isso faz com que nós criemos muito mais animosidades do que amizades. Somos provocativos, somos agressivos, somos egoístas, insensíveis. Essas, de um modo geral, são as tendências que nós encontramos hoje na nossa personalidade. A Aguissan colocou: jamais vi pessoas tão cruéis como atualmente, soberbas e falsas, né? Essa capacidade que nós temos hoje, porque surgiu uma situação muito nova de uns tempos para cá. Voltando no tempo, 20, 30 anos, né, para nós que temos aí um pouco mais de vivência, nós lembramos como eram nossas relações sociais no passado. Então, para você falar alguma coisa, você precisava encarar o seu interlocutor. Você olhava para ele, falava o que você pensa, ele reagia diante de você, e aí você tinha que lidar com essa reação, seja ela positiva, seja ela negativa. Então tudo acontecia de um modo imediato, e de um modo real, concreto, físico, especificamente. Conforme a tecnologia foi avançando, as pessoas começaram a ficar mais distantes e se consideraram protegidas pela tecnologia. Então eu posso falar para você alguma coisa te agredindo a milhares de quilômetros de distância. E num simples botão eu desligo você das minhas relações. Então isso fez com que as pessoas começassem a se sentir mais à vontade, mais protegidas, mais seguras, dando a elas mais liberdade para dizer o que pensam. Só que a liberdade para dizer o que pensa, essa suposta transparência, como muitas vezes nós observamos, essa exaltação da transparência, as pessoas dizem: eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso, eu sou uma pessoa muito sincera. Essa aparente virtude, na verdade, ela acaba se transformando numa grande imperfeição. Porque você dizer o que pensa não significa que seja uma virtude se o que você pensa é algo negativo. Eu tenho uma ilustração que facilita bastante esse nosso entendimento, né? Nando Cajango, bom dia. Esse nosso entendimento, que eu digo que a transparência é como se fosse uma tubulação. Você encontra uma tubulação na rua, essa tubulação é transparente e você consegue perceber o que passa dentro dela. Se é água pura para abastecer as residências, você está vendo uma água limpa passando por ali. Mas se essa tubulação vier das residências trazendo o esgoto, você vê o esgoto que está ali. Então uma tubulação transparente não significa que ela é melhor ou que ela é pior. Ela simplesmente mostra o que tem dentro. Então a grande virtude que deve ser destacada é exatamente o nosso conteúdo. Então nessa forma como as pessoas se autodenominam como pessoas transparentes, sinceras, não são falsas, são diretas, isso faz com que as nossas relações se tornem muito problemáticas. Porque se você for sincero, transparente, direto, e você não for caridoso, você agride muito mais do que você consola. Você machuca muito mais do que abraça. E é isso que nós vemos hoje, nesse meio tecnológico que nós vivemos. Seja através de comunicadores como WhatsApp, Skype, redes sociais como Twitter, Facebook. Para aqueles mais saudosos, podemos lembrar também do nosso falecido Orkut. As pessoas falavam o que pensam.
protegidas nos seus lares, protegidas pelo anonimato, mas mostrando exatamente o seu próprio conteúdo. E isso fez com que essa crueldade, que a Guiçã lembrou lá em cima, se tornasse cada vez mais patente. Mas não que nós nos tornamos mais cruéis. Essa crueldade apenas se tornou aflorada devido a esses recursos que nós temos hoje. No passado, como eu falei para vocês, as pessoas eram mais contidas, porque se você fala alguma coisa que você não gosta para alguém, esse alguém te cata pelo colarinho e te chacoalha. E agora no meio tecnológico, que você está distante, o que essa pessoa pode fazer? É assim que nós encontramos hoje. Então as nossas conversações, elas chegaram num nível de muita sensibilidade, onde nós vemos ali a impaciência, a intolerância, a agressividade. Tudo isso em nome da sinceridade das relações. Só que isso não é saudável. Veremos aqui o que André Luiz coloca para nós. Antes a Gilda colocou para nós, infelizmente ainda, vez por outra nos ocorre, passo por essa situação às vezes, e só então me dou conta. É uma necessidade que nós temos, Gilda, de fazermos uma reformulação no nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas. É necessário que nós reeduquemos essa nossa capacidade de comunicação. Sim, Braço, encontramos um monte por aí. Um abraço. Os sincerocidas, né, são aqueles que querem ser sinceros, transparentes, mas que na verdade estão se destruindo. Se destruindo e provocando também a destruição no meio onde se encontra. Então nós precisamos, da mesma forma como eu já falei para vocês daquela passagem da música de Roberto Carlos, é preciso saber viver, é preciso saber fazer um monte de coisa. Nós precisamos aprender a viver, precisamos aprender a nos relacionarmos, precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender tudo, porque parece que nós nos comportamos hoje como crianças, imaturas, precipitadas, imprudentes. Só que hoje nós atingimos um grau de evolução espiritual que já não dá mais para a gente se comportar como criança. É hora da gente começar a se comportar não apenas como adultos, mas adultos maduros, responsáveis, caridosos, sábios. Paulo de Tarso, numa das suas cartas, ele dizia: quando eu era criança, eu agia como criança. Agora que eu sou adulto, devo agir como adulto. E essa questão de infantilidade e maturidade diz respeito não à questão biológica, mas diz respeito exatamente à nossa maturidade moral, a essa nossa maturidade espiritual. O adulto mostra a evolução, a criança mostra ainda a nossa imaturidade. A Miriam lembrou, né, não é um diálogo. Um diz o que pensa, o outro também, mas não há troca, apenas desabafo, né, e muitas vezes desabafos bastante perturbadores. Norma lembrou, eu acho que saber interpretar a fala é muito importante. Eu observo a falta de respeito e valorização. Saber falar e saber ouvir. Porque muitas vezes, Norma, a gente fala alguma coisa despreocupado com o efeito que isso vai provocar no outro, e muitas vezes o outro fala e nós não temos muitas vezes a compreensão para entender o estado em que ele se encontra. O que fez com que ele falasse daquela forma, o que fez com que ele me respondesse daquela forma. Essa indulgência, a indulgência nada mais é do que a capacidade que nós temos de reconhecer no outro as suas imperfeições, antes mesmo dele errar. Nós queremos ser compreendidos, mas não temos a capacidade de compreender. Então a indulgência é assim: se vocês disserem alguma coisa que por acaso venha a me causar algum tipo de constrangimento, eu vou entender que isso faz parte da sua natureza e vou compreender. Não que eu vá impedir que continue me ofendendo ou me machucando, mas eu vou entender que a condição daquela pessoa é uma condição de desequilíbrio naquele momento. Eu não sei exatamente por que ela se comporta daquela forma. Porque do contrário nós vamos ficar naquele estado, né, de duelo. Um fala, o outro agride mais, a gente vai se destruindo e no final não se resolve nada e criou-se então aquele estado de animosidade entre todos, né?
Precisamos sim de muitas coisas ainda, né? Um despertar de consciência, por exemplo. Mas é um processo. Os estudos que nós temos de tudo aquilo que os espíritos passam para nós, felizmente nós temos a doutrina que traz para nós de um modo muito mais desenvolvido tudo aquilo que foi trazido nos evangelhos há muito tempo. É uma interpretação, uma ilustração que facilita muito. Falarmos, por exemplo, né, bom dia, Angelina? Falarmos, por exemplo, sobre as conversas amistosas, conversas pacíficas, esses temas estão inseridos naquilo que Jesus disse, por exemplo, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, a oportunidade que nós temos de aprender com essas mensagens, com esses ensinamentos, é uma oportunidade preciosa. E nós falamos sobre isso praticamente quase todos os dias. Para falar sobre o nosso crescimento espiritual, para falar sobre as nossas transformações, as superações das nossas próprias imperfeições, a compreensão das imperfeições do outro. Somente assim nós conseguiremos ter um mundo melhor. Porque nós percebemos que existe uma ansiedade muito grande de vivermos num país, numa cidade, num planeta mais desenvolvido, mais equilibrado. Mas como é que nós podemos esperar que o planeta esteja equilibrado se nós não encontramos o equilíbrio dentro de nós mesmos? Nós falamos, por exemplo, sobre todo aquele tumulto, tivemos isso de modo muito concreto recentemente, lá no Espírito Santo, onde nós, a partir do momento em que nós tiramos o Estado do controle daquele local, o Estado no sentido de instituição, oferecendo a segurança pública e tudo mais, tiramos o Estado do controle, a cidade virou num estado de selvageria. Aqueles que não tinham nenhuma pretensão de cometer um crime, se deixaram levar pelos impulsos e cometeram. As câmeras flagraram, né, os jornais e tudo mais, mostrava que pessoas comuns estavam naquele seu estado de selvageria. Nós vemos hoje, por exemplo, chegando aí às vésperas do Carnaval, acontece uma outra situação. Aliás, o tema Carnaval será abordado aqui pelo nosso estudo, né? Eu estarei presente lá na Sala Espiritismo Net Brasil, domingo, dia 26 de fevereiro, no meio do Carnaval. O tema que nós vamos abordar será exatamente o Carnaval. E o que os Espíritos falam? Embora nós não vejamos a violência prevalecendo, generalizada, como aconteceu nessa situação de criminalidade que nós vimos, nós temos a sensualidade, temos os excessos, temos as drogas, temos um desequilíbrio moral de alta intensidade acontecendo em várias partes do nosso país. E isso mostra o nosso próprio estado primitivo. Se nós somos assim intimamente, como é que não podemos esperar que nós tenhamos um país melhor, uma cidade melhor, um planeta melhor? A nossa natureza provoca esse estado no nosso mundo. Não é o mundo que é assim, porque a gente pensa assim, né? Esse mundo está perdido. Na verdade, nós estamos perdidos, porque nós somos que compomos o mundo. O nosso mundo, o nosso planeta, como nós já insistimos em tratar desse assunto, ele é um astro suspenso no espaço feito de matéria. Existe vida primitiva, existe vida se desenvolvendo, mas os habitantes que dão a sua qualidade. E como nós vemos o nosso mundo hoje? O nosso mundo é bom de se viver? A gente vai dizer, não é bom, não é saudável, porque ele tem muitos problemas. De onde surgiram esses problemas? Quem são os responsáveis por esses problemas? Somos nós. Mesmo que nós muitas vezes não cometamos crimes que causam grandes perturbações, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações íntimas, nós ainda trazemos esse estado de desequilíbrio. Basta observar as nossas conversas. Quais são os assuntos que nós tratamos? De que forma que nós conversamos? Como que as coisas são conversadas dentro das casas? Como é que as famílias se relacionam hoje dentro de uma conversa? São conversas amistosas, pacíficas, produtivas, ou existe agressividade? Aquelas discussões, um xingando o outro, um falando grosso com o outro ignorando, o outro devolvendo. Não vemos isso dentro dos nossos lares?
Então isso mostra que nós ainda precisamos dessa transformação. Então, para mudarmos o mundo, para termos essa visão mais ampla, há a necessidade de nós primeiro olharmos para dentro de nós mesmos. Podemos apontar no outro a imperfeição dele, mas o ponto principal é, antes de perceber que o outro tem imperfeição, e isso infelizmente é um problema dele, que eu posso até contribuir, auxiliando na transformação, mas o livre-arbítrio é dele, eu posso controlar aquilo que tem dentro de mim. Eu posso controlar aquilo que eu mesmo crio e que eu posso manipular, que eu posso modificar. Então isso é uma questão pessoal. Então, como diz para nós Gandhi, se você quer mudar o mundo, comece por você mesmo. Então, nesse ponto em especial, nas conversações, vamos então aqui àquilo que André Luiz traz para todos nós. Disse assim primeiro, esse foi o ponto, essa primeira mensagem, esse pequeno trecho, foi o que me lembrou daquela situação que eu comentei com vocês, que eu acabei vivenciando. Diz assim, não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. E eu percebi que eu não fui claro, e isso fez com que provocasse nele aquela irritação. Então, às vezes é assim, você fala alguma coisa, o outro responde. E de repente a gente, peraí, mas será que eu expliquei mesmo o que eu queria? Será que eu falei realmente aquilo que era necessário, da forma clara, da minha intenção? Algumas vezes a gente lança a ideia e o outro se aborrece e você fala, mas peraí. Não tem aquela situação, principalmente naquelas situações, principalmente nas nossas conversas virtuais, que muitas vezes a gente diz assim, mas espera aí, eu não tive a intenção, é que as palavras são muito frias. Você não entendeu o que eu quis dizer, não usamos várias e várias vezes essas ideias? Então, seja no meio virtual, seja no meio físico, onde nós nos encontramos, algumas vezes o aborrecimento, a irritabilidade que o outro apresenta, vem exatamente da nossa falta de clareza nas nossas ideias. Algumas vezes o tom de voz, apenas você falou sem perceber, estava concentrado, distraído, e o outro se espanta, por que você está falando assim comigo? Que tom de voz é esse? Aí a gente para, mas espera aí, eu tenho duas opções, ou o problema é com ele, ou eu não fui claro. Se eu fui claro, então o problema é com ele. Aí já entra a parte da caridade moral. Segunda mensagem. Se o interpelado não atende de pronto, calhe as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Então algumas vezes nós perguntamos alguma coisa, pedimos alguma coisa, e o outro não responde da forma como nós queríamos. Então André Luiz aqui até dá um pequeno toque de ironia, porque aquele que sofre da gagueira tem dificuldade de responder de imediato. Mas se ele não for, então é uma questão de infelicidade pessoal. Então, de um modo geral, é exatamente o que nós encontramos. Essa infelicidade, esse desequilíbrio. Então nós temos ali o mau humor, a falta de educação, a irritabilidade por si só. Faz com que ele não responda. Então o problema não é comigo, mais uma vez o problema é com ele. E se eu responder da mesma forma, aí eu mostro o meu problema. Uma terceira mensagem importante. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Aqui mais um toque de ironia que ele deu também. Porque ou o indivíduo tem problemas realmente auditivos, ou realmente é um problema que também ele enfrenta. Pode estar distraído, desconcentrado, preocupado. Então a gente sempre coloca no outro a possibilidade dele não estar bem para me prestar a informação da forma como eu gostaria, desde que eu seja também equilibrado nas minhas solicitações. Aqui agora, saindo dessa parte de sermos atendidos, já vem aqui agora as nossas responsabilidades. Quem é feliz compreende, né, Norma? Porque
Quando você está bem com você mesmo, você consegue transmitir para o outro a sua própria felicidade. Porque a felicidade verdadeira, ela é um estado íntimo. Então imagina que, se você tem uma luz dentro de você, você naturalmente ilumina tudo que está à sua volta. Você não pode ter uma luz dentro de você fechada, dentro de uma caixa fechada. A luz não pode ser contida. Então a felicidade é assim. Se você comete a agressão, é porque existe dentro de você a infelicidade. E nós vemos isso nas grandes referências que nós temos hoje, na própria história da humanidade. Quando diz assim, nossa, mas aquela pessoa era um amor, aquela pessoa era uma luz no mundo, aquela pessoa era capaz de transformar aquilo que tem à volta dela. Vemos ali então aquelas pessoas que transformam em proporções mundiais. Essa transformação, essa beleza, que ela naturalmente demonstra, essa vibração positiva e amorosa que ela irradia, é um estado pessoal. É algo que existe dentro dela. Então, se você não tem, você não pode oferecer. Mas se você tem, você oferece. Então, quando nós vamos conquistando esse estado de felicidade gradualmente, porque, embora a felicidade não seja desse mundo, como lembrou Jesus no Evangelho, é nesse mundo que ela começa a ser construída. E se nós temos uma pequena gota de felicidade, essa gota é como perfume. Todo mundo sente à sua volta. E há aqueles que são capazes de perfumar o mundo todo. E isso mostra aquilo que tem dentro dele próprio. A Gida lembrou quem tem, e também tem o problema do imediatismo da gente, sempre correndo, querendo tudo na pressa. Por isso que eu falei, tem aquilo que o outro faz para poder atender a sua solicitação, e tem a forma como você faz a solicitação. De repente você quer que a coisa seja do seu tempo, sem compreender que o outro também tem o tempo dele. E isso em todos os lugares. Dentro de casa, você pede alguma coisa para alguém, você é surdo, você não viu o que eu pedi? Calma. Você vai ser atendido. É assim que a gente começa a perceber. Depois ele diz assim, agora é muito importante. É uma questão de discrição, de compreensão, de caridade. Antes a Miriam colocou, sempre fica um perfume nas mãos de que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, né? Exatamente. Joana fala muito disso, né? Quem oferece flores sempre fica com perfume na mão. Observemos agora essa outra instrução. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Aí já é uma questão de sensibilidade, de perceber que muitas vezes você tocar num assunto com pessoas que estão próximas, você pode machucar muito mais do que ajudar. E todos nós temos dificuldades, principalmente nos nossos tempos atuais. Algumas vezes você tem a questão do desemprego, a questão dos conflitos afetivos, questões de doenças, situações das mais variadas. Certa vez me recordo de um diálogo ouvindo, duas pessoas conversando, uma desempregada, passando por dificuldades, e o outro trabalhando bem-sucedido, contando das suas conquistas. E você percebia claramente o constrangimento nos olhos daquele que se encontrava naquela situação, que era conhecida do outro. Você mostrar a sua superioridade, constrangendo e humilhando cada vez mais aquele outro que passava por aquela situação. Aquele outro que se encontrava doente, por exemplo, e o outro insistindo em falar de doenças, de sofrimento. Quando a pessoa começa a ficar desconcertada, a sua expressão corporal mostrava o constrangimento. Essa falta de sensibilidade é imensa. Então nós precisamos, para falar com as pessoas, não apenas o que falar, mas como falar. Porque da mesma forma que nós nos incomodamos quando alguém toca num assunto que é muito sensível para nós também temos que ter esse cuidado para não ferir o outro, mesmo que seja com as melhores intenções.
Às vezes uma pessoa muito querida, você quer falar do assunto, você quer dizer o que pensa, você quer se abrir com aquela pessoa, sem perceber o que ela está sofrendo por aquilo que nós estamos transmitindo. Olá, Alcimar, bom dia. Nunca pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Nós chegamos a falar sobre isso ontem, ao estudarmos o nosso livro Céu e o Inferno, lá do senhor Samuel, né, que nós conversamos um pouquinho sobre ele. Ele falava que nas suas relações, tendo ali toda aquela sensibilidade, aquele amor, aquela caridade, fez com que ele naturalmente chegasse no mundo espiritual na condição de um espírito feliz. E aí então ele dizia, principalmente, que sem ter essas preocupações do mundo, sem se apegar a essas nossas futilidades, ele já tinha preocupação de viver as verdades, de viver a realidade do mundo espiritual. Então, quando nós chegarmos a essa condição mais elevada, nós percebemos que grande parte daquilo que existe no nosso mundo, das conversas, daquilo que nós tanto valorizamos, não terá importância nenhuma. E se nós pudéssemos fazer uma seleção de tirar da nossa mente todos os assuntos que são fúteis, que são inúteis, nós perceberíamos que nós passaríamos a maior parte do nosso tempo em silêncio. Não o silêncio prisioneiro, mas o silêncio de saber ouvir e de observar. Porque muito do conteúdo que nós trazemos ainda na nossa mente é um conteúdo que não tem tanta importância. Não que nós não precisemos ser alegres, ser felizes, ser produtivos, mas é que muitos comentários são comentários que não têm utilidade para nós. E quando nós começamos a fazer muitas perguntas, como foi o caso dessa passagem de André Luiz, nunca pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Nós podemos perceber que grande parte daquilo que nós perguntamos é muito mais para satisfazer a nossa curiosidade do que objetivamente ter um fim produtivo. E quando nós começamos a perguntar demais, nós começamos a invadir a intimidade das pessoas, chegando num ponto em que nós começamos a constrangê-las. E aí então vem esse ferimento. Depois nós temos: cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente, quase sempre, está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Então alguém chega para nos atender numa instituição, num estabelecimento, numa loja, num restaurante, num banco, em qualquer outro lugar que você vá. E muitas vezes nós exigimos do outro um atendimento porque nós estamos pagando. E esse pagamento dá em nós essa impressão de superioridade, sem entendermos que, assim como nós temos também a nossa fonte de renda de sustento, aquela posição também é a fonte de renda e fonte de sustento. Então nós somos iguais. E a delicadeza com que eu solicito aquele atendimento já mostra para mim a preocupação de ver naquele vendedor, naquele atendente, o ser humano que tem ali a sua vida pessoal, tem ali as suas dificuldades, e nós não sabemos em quais circunstâncias ele exerce aquela situação, aquela função. Pedimos que sejamos rápidos, nós não sabemos quais são as situações, as dificuldades enfrentadas naquela profissão, naquele estabelecimento. Por exemplo, uma coisa muito prática da gente entender, quando ligam para nós de uma empresa de telemarketing, ou então de uma instituição pedindo doações. Eu acredito que para muitos de nós, não existem ligações mais incômodas e inconvenientes do que essas. Alguém que liga para sua casa oferecendo um cartão de crédito, um empréstimo, alguém que liga para você pedindo uma doação. Antes de pensarmos em destratar
aquela pessoa que liga para nós, nós temos que lembrar que ela está empregada para fazer aquilo. E se ela não fizer, ela vai ser demitida. Ela tem uma cota para cumprir, ela é pressionada para ter resultados. E se ela não fizer aquilo, ela vai ser demitida. E a gente pensa, uma mãe, um pai, uma pessoa que ajuda a sustentar a família, que ficou desempregada porque não cumpriu a sua cota. E eu percebo isso, eu falei para vocês dessa parte de telemarketing, porque minha sobrinha, ela trabalhou numa empresa, uma empresa financeira, que ela prestava suporte para os clientes, né, que tinham um tal cartão de crédito. Então as pessoas, quando tinham alguma dúvida, alguma dificuldade, ligavam para lá e ela atendia para prestar o serviço. E quantas vezes ela contava histórias de pessoas que, aborrecidas com o cartão de crédito, ligava para a empresa e descontava nela a falha da empresa. Então, quando ela contou isso, eu comecei a refletir bastante, que quando nós atendemos uma ligação de uma pessoa que vem pedir, que vem oferecer, ela está do outro lado ali com o chefe em pé atrás dela, dizendo para ela que se você não fizer, você vai para a rua. Então, mais uma vez, observem, a partir dessa ilustração, aquilo que nós estamos vendo. E a mesma coisa acontece também com empresas, por exemplo, de telefonia, de energia elétrica, de água, de TV a cabo, de internet. A gente liga para lá e fala com aquele funcionário, que é a Dona Maria, é o Zezinho, é o João, descontando nele a falta de sinal na nossa casa. Porque vocês não prestam, porque vocês isso, porque essa empresa é isso, e aquela pessoa, depois que acabar tudo aquilo, vai levar esse lixo mental que foi depositado nela para a casa dela, para falar com os pais, com os filhos, com os companheiros, companheiras. Então, observe mais uma vez essa passagem. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Aqui, se permanecer, considera naturalmente a presença física, mas hoje nós temos a tecnologia, onde você esteja de passagem, de que forma for. Sua mente, quase sempre, está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamá-lo a servi-lo. Percebem agora o contexto que nós trouxemos, de que forma que isso encaixa? Quando nós ligamos para uma empresa, nós estamos muitas vezes tranquilos, vivendo a nossa vida, sem saber exatamente tudo aquilo que acontece do outro lado do telefone, ou o que acontece do outro lado do balcão. O Dudu colocou ali que trabalhou em call center, né, e era xingado. Que culpa tem aquele funcionário que ganha muitas vezes um salário muito aquém daquilo que ele precisa, com todas as pressões, e ainda por cima é agredido pelos clientes. Isso não justifica a falha da empresa, mas temos que lembrar que aquelas pessoas são humanas e são funcionárias. Olha só a forma como nós devemos ter cuidado nas nossas conversações. Depois ele diz: seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Foi o que eu falei para vocês da questão da transparência. Você pode ser transparente, mas fuja à franqueza descaridosa. Você pode ser realista, mas jamais deve deixar de ser amoroso. Então, mais uma vez, ser transparente, ser direto, ser, entre aspas, verdadeiro, só mostra, na verdade, a sua verdadeira natureza. Não mostra você uma pessoa virtuosa. Lembrem sempre daquela tubulação que nós temos dentro de nós. Uma tubulação transparente só mostra aquilo que passa dentro da gente. Se a nossa natureza é ruim, essa natureza ruim vai ser demonstrada. Se a nossa natureza é pura, amorosa, é isso que vai ser demonstrado também. Mais uma vez aqui temos: se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas.
ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Então aquele que hoje traz para nós muitas vezes uma má resposta, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida social, muitas vezes ele está respondendo mal agora que se encontra numa condição de desequilíbrio. Mas no momento em que estava bem, ele dava respostas amorosas, caridosas, compreensivas. Então a gente nunca sabe o momento íntimo que a pessoa está vivendo. Mais uma vez, ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Então aqui a gente já aprendeu tudo aquilo que diz respeito à conversa, a uma boa conversa, saber conversar, saber falar, saber ouvir. E lembrando sempre que esse é o melhor recurso que nós temos para ajudar o outro. Algumas vezes você joga uma pedra, algumas vezes você joga uma palavra. E muitas das vezes a palavra machuca muito mais do que uma pedra. Tem aquele provérbio oriental que diz que uma pedra lançada, uma flecha atirada ou uma palavra emitida jamais tem volta. Então, se nós sabemos usar bem a nossa palavra, ela sempre vai ser o melhor auxílio. E depois, lembre-se, diz aqui André Luiz, de que o mal não merece comentário em tempo algum. Se nós observarmos dos comentários que nós fazemos, nós inclusive, piadas, comentários, críticas, como eu falei para vocês, se nós filtrássemos o conteúdo daquilo que nós temos na nossa consciência e deixássemos apenas aquilo que é útil, que é produtivo, nós ficaríamos a maior parte do nosso tempo em silêncio. Vocês observaram que quando nós vemos aqueles documentários, ou então participamos mesmo das experiências dentro de um mosteiro, onde nós encontramos aquelas pessoas passando tempo em reflexão e estudo, percebemos que muito pouco se fala, muito pouco se conversa. O detalhe não é que é proibido conversar, é que você só deve conversar aquilo que é produtivo. Por isso eles passam a maior parte do tempo em silêncio. E quando nós vemos, por exemplo, nos filmes, quando aqueles membros desses mosteiros, dessas instituições religiosas, vão falar alguma coisa que é inútil, eles sussurram um para o outro. Percebem isso? Então é nisso que deve resumir a nossa vida. Claro que nós não temos condições de fazer isso, promover uma transformação dessa grandeza, dessa profundidade, com a vida que nós temos e no modo como nós vivemos. Mas se nós ficarmos atentos em sermos o mais produtivo possível naquilo que nós da forma como nós nos relacionamos com as pessoas, nós veremos que nós passaremos por uma transformação muito positiva. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Psicografia do Chico, nós temos uma passagem que fala sobre a água suja e a água limpa. Nós somos aquele grande tacho, feito de barro, bonito, e dentro dele nós temos aquela água barrenta, toda suja. E aí então nós começamos a depositar água limpa, e aquela água suja vai transbordando. E isso vai demorando muito tempo. Não apenas dias, não apenas meses, anos, mas muitas vezes encarnações e mais encarnações. E vai chegar um ponto em que a água que foi limpa foi entrando com tanta intensidade que toda aquela água suja que nós tínhamos dentro de nós acabou transbordando e indo embora. Se nós não fizermos isso com os nossos valores, temos valores inferiores. Esses valores inferiores só serão transformados se nós colocarmos valores puros. Não conseguiremos exercer aquele valor puro na sua essência, mas o fato dele já estar presente em nós já fez com que aquilo que era impuro transbordasse.
E assim a gente faz uma grande reforma dentro de nós. Isso é a reforma íntima. E nós podemos perceber o conteúdo, a natureza da nossa personalidade exatamente na nossa vida de relação. Aquele ermitão, aquele indivíduo que vive isolado no meio da floresta, no alto da montanha, acabamos de falar, né? Aquele que fica isolado, ele jamais vai ter aquele feedback para entender exatamente aquilo que ele se transformou. Porque ele vive sozinho. Então qualquer coisa que ele fazer está bom para ele. Na nossa vida social não é assim. Aquilo que você faz, você vai causar um impacto no outro e você vai sentir a resposta. Então se nós falamos alguma coisa e nós sempre provocamos algo negativo à nossa volta, fiquemos muito atentos. Porque somos nós os causadores desse tumulto. Se nós não trazemos das pessoas, não recebemos resultados positivos, significa que nós estamos com problema. E para a gente poder fechar, se nós temos a expectativa de vermos aquele mundo melhor, começamos a observar o nosso mundo pessoal, esse nosso mundo íntimo. O que nós oferecemos exatamente para o mundo para que ele seja melhor? Se eu ofereço críticas, tumultos, perturbações, irritações, provocações, não espere que o mundo vai melhorar. Então tudo começa, como lembra Joana de Ângeles, nessa nossa relação pessoal como se fôssemos uma célula. Uma célula compõe um tecido compõe um órgão faz parte de um sistema e o sistema faz parte de um organismo. Uma célula doente prejudica todo o organismo. Lembremos, por exemplo, que muitas doenças provocadas por essas transformações, como o caso de cânceres, por exemplo, começa com uma pequena célula defeituosa. E ela vai se multiplicando. E depois causa o estrago que nós conhecemos. Então, dentro do mundo moral é a mesma coisa. Pensemos muito nessa lição, nas conversações. Para a gente poder fechar, a Angelina colocou, num certo dia recebi um telefonema de uma pessoa que falava palavras negativas, fiquei só ouvindo. Então tive a ideia de ler o minuto de sabedoria e ela desligou. Voltou a ligar no outro dia, repeti com 1 minuto. Passaram 15, a pessoa falou e agradeceu, né, dizendo que estava precisando ouvir, pois estava muito aflita, né? Agradeceu e não ligou mais. Então a gente nunca sabe o que... Nós vimos até isso no nosso encontro anterior, que nós não sabemos qual foi a educação que aquela pessoa tem, quais foram as experiências que ela vivenciou, de que forma que ela aprendeu a se relacionar com o mundo. Muitas vezes ela teve uma vida com muita dificuldade, com muitas críticas, com muitas agressões, principalmente agressões morais, verbais. E isso fez com que ela criasse em torno dela aquele escudo de proteção que fez com que ela sempre chegasse em outras relações já se defendendo. E como é que a gente vai criticar uma pessoa se nós não passamos por aquilo? Então sempre ter aquela compreensão, a indulgência, de perceber que o outro é falível. Principalmente se ele viveu dificuldades que muitas vezes nós não conhecemos. Mas nós sabemos qual é a nossa natureza. Nós temos a proposta de transformação. Porque do contrário, tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina, não apenas doutrina espírita, mas na filosofia cristã como um todo, se nós estamos abraçados a ela, nós temos como uma obrigação pessoal nos dedicarmos à aplicação de tudo aquilo que foi aprendido. Chico Teco colocou, quase ninguém presta atenção ao problema do outro. Eu não diria quase ninguém, eu diria ninguém, Chico Teco. Às vezes nós não prestamos uma atenção maior ou atenção menor, mas sempre somos distraídos. Porque as dificuldades são tão generalizadas que nós, inclusive, procuramos fazer trabalhar essa vivência com autoproteção. Eu preciso encontrar felicidade, de repente a gente percebe que o eu acaba se tornando muito mais importante do que o nós. Então é natural, faz parte dessas condições que nós nos encontramos, mas é hora de começar a mudar. Como diz o Espírito Verdade, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chegou a hora em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido.
E nós temos esse esclarecimento pelas oportunidades que são oferecidas para nós. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Para quem quiser depois reler, aliás, uma lição de casa para nós, né, relermos esse texto, refletirmos, observarmos exatamente de que forma que esses ensinamentos se encaixam em nós, não no outro. Porque quando lemos uma mensagem, a primeira pessoa a ser atingida, afetada por ela, deve ser nós mesmos. Devem ser nós mesmos. Então, observemos muito isso. Então, vamos fazer a releitura, vamos fazer ali uma reflexão para colocar em prática essas técnicas de aperfeiçoamento moral. Porque são técnicas. Se a gente não sabia no início como viver, como conversar, essas dicas já mostrou para nós um caminho. Se nós conseguirmos aplicar essas dicas, essas técnicas, no nosso modo de nos relacionarmos com as